Colar na prova, usar carteirinha de estudante falsa, comprar produto falsificado, tentar burlar o imposto de renda. No dia a dia, há várias práticas antiéticas e até ilegais que estão vistas com certa naturalidade por muitos brasileiros. Um modo muito particular de lidar com as regras. No panorama de hoje, a gente vai analisar essas características da cultura brasileira. Em comparação com outros países, nós somos um povo que dá menos atenção às regras. Quais são os prejuízos que isso traz para a vida em sociedade? E há algum aspecto positivo nesse nosso jeitinho brasileiro? Para nos ajudar a decifrar a nossa cultura brasileira, a gente recebe dois convidados aqui no estúdio. O Robson Sávio, que é doutor em Ciências Sociais, integrante do Núcleo de Estudos Sociopolíticos da PUC Minas, e Renard Freire, doutor em Sociologia e professor da UFMG. Fica com a gente, o Panorama já está no ar. Primeiro, então, agradecer a presença do Renard, do Robson. Acho que a gente vai ter um papo muito interessante aqui sobre esse aspecto. Eu queria perguntar para vocês se essa cultura brasileira de aceitar, de ser mais tolerante a pequenas ilegalidades, nos torna mais propensos a aceitar grandes ilegalidades? Renard. Então, o papo é para os dois. Ok, prazer estar aqui. Conversar um assunto que é candente, digamos assim, permanente, não só no senso comum, na vida pública brasileira, mas também no mundo intelectual, literário. Já se debruçou-se muito sobre essas discussões sobre o caráter do brasileiro. Eu acho que tem, pelo menos, dois elementos interessantes. Eu acho que a questão da chamada as pequenas corrupções, ou o jeitinho brasileiro, o burlar a lei no cotidiano, eu acho que tem, pelo menos, duas facetas importantes. Uma é o fato de que ela pode, de certa maneira, se justificar sob vários aspectos, né? Tanto do ponto de vista estratégico, em algumas situações de injustiça, em que a lei é vista como injustiça, ou a norma é vista como injusta, alguma coisa do tipo, e permite um arranjo aí de solução prática, né? Extraordinária, num momento específico, uma solução momentânea para um problema prático, concreto, sem grandes repercussões maiores daí. Eu acho que isso é um elemento. E outro também que alguns já mostraram que esse modo de ser também reflete um pouco o jeito do brasileiro de maneira mais ampla. Agora, tem outra faceta disso, que é uma certa, eu acho que é um pouco do grau que isso é habitual. Isso é um hábito da sociedade, isso está internalizado, incorporado na nossa cultura, né, como uma prática comum, né? Eu acho que, num certo sentido, sob esse ponto de vista, de fato, a gente poderia dizer que entre a pequena e a grande corrupção haveria, teoricamente, uma possibilidade, uma certa homogeneidade, no sentido de que todos praticariam essa ilegalidade, que isso refletiria uma relação frágil com o público, com a lei. Isso poderia ser pensado assim. Agora, teria que considerar, primeiro, o porquê que nós temos esse hábito. Acho que é uma conversa mais longa, um pouco mais... Teria que tentar extrair. Outra coisa é também... que embora possa haver uma espécie de homogeneidade entre a corrupção das elites e a corrupção do homem comum, digamos assim, elas são muito discrepantes em termos tanto de oportunidades e vantagens que se tem, né, como do ponto de vista também de como que no plano mais da elite, do grande poder, né, você tem uma profunda institucionalização, regularização, né, é uma máquina mesmo de produção disso. Então é bem distinto dessas pequenas corrupções. Então, acho que, sabe, tem nuances aí que a gente tem que aparar um pouco para tentar pensar isso. Robson, quer completar? Sim, não, penso que essas variáveis que você acabou de colocar, elas são importantes. Primeiro, essa questão de como que é a relação do cidadão com a questão do público, né? Como é essa lida no cotidiano. E realmente nós temos uma cultura política um pouco mais geral, de um certo desdém a tudo que é público. Ao invés isso em termos de cultura, digamos, mais ampla. Ao invés de nós tratarmos o público como algo que deve ser cuidado por todos, a ideia muito comum é de que o público não é de ninguém. Portanto, ele pode ser apropriado. E aí entra no segundo ponto, que a forma de apropriação ela vai ser muito diferenciada. Uma coisa é um segmento de elite que, através de grilagem, assume terras, quantidades imensas de terra que é do patrimônio público e todas as estratégias para se manter naquele espaço. Outra coisa, por exemplo, é uma pessoa, um sem casa,
que precisa de morar, né, e tem inclusive o direito constitucional da moradia e que vai buscar no espaço público algo que ele possa realizar esse direito, né? Tem esse outro aspecto já levantado, que é a relação também com as leis. As leis, elas não são necessariamente justas e boas, elas são eivadas de interesses daqueles que as produzem. Obviamente, nem sempre as pessoas têm um apego à lei por verificar que o conjunto de leis muitas vezes produz uma discricionariedade, não somente em relação à corrupção, mas em relação às práticas cotidianas. Eu gosto de dar um exemplo. No Brasil, quem é dono de um barco ou de um helicóptero não paga imposto, e o trabalhador que tem um Fusquinha 64 tem que pagar. Então, a pessoa ela fica pensando, mas como é que isso funciona, né? Ou, por exemplo, eu tenho que pagar religiosamente juros exorbitantes no meu cartão de crédito, mas o banco não paga imposto sobre o lucro líquido. Como é que fica essa situação? Então, quer dizer, todas essas nuances, a questão do público e do privado, a questão de como as leis, elas às vezes tratam de forma muito discricionária as pessoas, né? Isso tudo cria uma cultura da permissividade para cometer o que nós estamos chamando de pequenas ilegalidades. E às vezes não só permissividade, mas inclusive uma certa cultura eu vou chamar assim, de uma resistência, de um modo de adaptação, às vezes, às condições de vida muito ruins, né? Então, o engraxate ou flanelinha que eventualmente está lá usando de alguma estratégia para ter algum dinheiro, é muito diferente, vamos supor, de uma pessoa que tem uma outra condição e que faz isso de forma sistemática em redes muito mais amplas. Então, acho que no caso das empreiteiras, por exemplo, da Lava Jato, né? Por exemplo. Olha só, uma pesquisa do Instituto Datafolha, realizada em dezembro do ano passado, mostrou que para 34% dos brasileiros, a corrupção é o maior problema do Brasil. O resultado não é uma surpresa, já que os grandes esquemas de desvio de dinheiro vêm dominando o noticiário há vários meses. A gente foi às ruas para saber o que as pessoas pensam sobre esse assunto. Para muita gente, as infrações do dia a dia também podem ser consideradas pequenas corrupções. Roubo, roubalheira, falta de caráter, falta de princípio. Isso tudo para mim é corrupção. E está presente só com os políticos ou com os cidadãos também? Eu acho que a corrupção, você tem que ensinar seu filho desde pequenininho, porque até as crianças aprendem a se corromper. Por uma bala, por qualquer coisa que você ofereça de vantagem, a pessoa se corrompe. Isso tem que ser mudado na nossa cultura. Corrupção é tudo aquilo que você faz contra normas, contra lei. Tudo isso é corrupção, né? Você fazer uma carteirinha de estudante sem ser estudante, por exemplo, é uma corrupção. Ultrapassagem nas estradas, por exemplo, né? Tá todo mundo lá seguindo bonitinho na fila, vem o sujeito e vai pelo acostamento, né? Você fazer uma declaração de imposto de renda, por exemplo, escondendo as coisas. São uma série de coisas, são os pecadinhos do dia a dia. Um gado na TV a cabo, né? Um gado da eletricidade. Pessoas cobrando para segurar a fila em NPS, que você vê muito. Então, quer dizer, isso tudo é corrupção. A gente tem essas diferenças da ilegalidade, vocês pontuaram muito bem o grau de cada uma, né? Agora, existe a gente pode fazer um comparativo com outros países, o comportamento do cidadão em outros países, seja europeu ou nos Estados Unidos, por exemplo, que sejam diferentes do brasileiro? Não que lá não tenha, né? Acredito que tenha. Mas o comportamento da cultura daquele povo e da nossa? Eu acho que há diferença, sim. Acho que a gente trabalhar essa ideia da corrupção, para além do momento também que ela está muito em mídia, então é óbvio que ela cresce também no imaginário, mas a gente tem que pensar sobre a formação do país, evidentemente. E aí cada nação tem os seus processos. E de forma grosseira, assim, ou de forma muito geral, a nossa formação não vem diretamente do modelo que a gente chama cívico, civilizatório. A elite que nos colonizou e nos formou em primeiro plano é uma elite que não representa a portuguesa, não representa na Europa esse modelo. Então há diferença, sem dúvida, que permite contrastar um pouco a nossa situação, a nossa dificuldade, digamos assim, de nos atualizarmos no modelo cívico geral, de respeito à lei e tal, e outras nações. Porque, de alguma maneira, nós não nascemos assim, de maneira tão sólida como a Inglaterra, a Europa, o norte da Europa, os Estados Unidos.
onde a ideia de civilidade, enquanto a ideia de indivíduo que pertence a um universal comum, é muito forte. A despeito de lá também ter tido problemas graves de extensão desses direitos cívicos em termos dos negros dos Estados Unidos, das mulheres, óbvio. E também lá tem descumprimento de regra, tem jeito, tem tudo. Né? Não é também até um pouco sintomático nós acharmos que nós somos tão assim diferentes. Também não é eu não estou querendo dizer que a gente seja completamente o oposto lá do primeiro mundo, do mundo civilizado, mas eu acho que tem diferenças, no sentido que aqui, talvez, eu usaria essa imagem, eu acho que a nossa alma, o nosso espírito de povo no Brasil, aí geral, tem a ver com a questão da constituição do público, é um espírito de alma frágil, em termos de civilidade e nação. Nós não temos muito. A nossa não é nacionalismo. Nacionalismo é relâmpago. É o partido, é a seleção brasileira, é agora o verde e amarelo, são relâmpagos. E que muitos ideológicos, mas a nação, que é essa ideia de indivíduo, de uma totalidade, ainda que com desigualdades internas que tem em qualquer lugar, né, com o negro dos Estados Unidos e o branco, você pode ver a distância que é, né, a despeito disso, tem um sentimento que permite reivindicar mais direitos. Eu acho que eu sou positivo, assim, eu sou otimista, eu acho que o Brasil tende a crescer nesse sentido, porque é meio nosso caminho. Nós ainda estamos muito parecendo com a corte antiga portuguesa, onde os favores são trocados só que essa corte tem núcleos vários. A grande maioria não está naquele núcleo ali dos grandes favores, das grandes trocas. Está em pequenos lugares. Mas tudo gira em torno de um certo centro de poder. A importância do executivo no Brasil, a centralização política é muito grande. Eu acho que é muito complexa a discussão, mas teria que necessariamente pensar na constituição da ideia do público, mas tirando o público da ideia só do que é do Estado. Tem que sair dessa coisa do público como nacionalidade ou como algo que é do Estado. O público é da sociedade. Existe alguma coisa de positivo nessa flexibilidade, nesse que a gente chama de jeitinho brasileiro? Enfim, somos uma nação mais amiga, mais cordial, que recebe muito bem, enfim. Isso tudo tem a ver com essa flexibilidade nossa? Isso é bom? Sim, eu acho que, sob o ponto de vista moral, depende muito dos critérios valorativos para a gente fazer um julgamento. Eu vejo que muitas das vezes as estratégias utilizadas pelo cidadão são aquelas possíveis dentro de condições muito ruins. O nível, por exemplo, de desigualdade no Brasil, é muito difícil a gente fazer a comparação, porque uma coisa, por exemplo, é você viver num país onde você tem 90% de classe média, todo mundo mais ou menos numa mesma patamar, cumpridores de leis, implicados uns com os outros, e vivenciar a nossa realidade, né, de muitos Brasis dentro de um único espaço. Isso produz todo tipo de desvio, inclusive para a sobrevivência. Isso é uma coisa. Agora, uma outra coisa muito importante que nós temos que levar em consideração, que principalmente nesse momento que a corrupção ela está muito em pauta, parece que aqui é o pior dos mundos. E há muitos paradoxismos. Por exemplo, muitas das vezes aqueles agentes políticos que mais denunciam a corrupção são os que mais estão chafurdados na lama da corrupção. Quer dizer, como que é produzido esse discurso? Muitas das vezes, parte da mídia que denuncia a corrupção é aquela mídia sonegadora de impostos, né? Então, quer dizer, tem também um caráter de uso muito indevido disso daqui para criminalizar determinados segmentos em detrimento dos outros. Isso, obviamente, tem a ver com essa formação um pouco da cultura nacional, do desapego com a coisa pública e de um processo político que todos nós, quer dizer, de uma maneira geral, preferimos mais demandar favorecimentos, principalmente em relação ao Estado e ao setor público, do que garantias universais de direitos. Ou seja, ao invés de lutarmos para uma cidadania onde todos são sujeitos de direito nos mesmos patamares, geralmente, desde as pessoas mais simples até aquelas mais bem posicionadas economicamente na sociedade, preferem viver de favorecimentos. E isso, obviamente, é um canal imenso para a prática da corrupção. Agora, rapidinho, Renato, que a gente tem que fazer um intervalo. intervalo. Eu não gosto da ideia de homem cordial. Acho que o Brasil não é cordial. Basta ver o nível de violência da sociedade para desmentir isso. Mas o Brasil é, sem dúvida, de um grau de ilegalidade enorme, como um hábito mesmo. Mas isso não é cordialidade, é o personalismo. Como diz um outro, no Brasil, pior que ser pobre, ele não tem amigos. Quer dizer, essa frase é muito forte. Quer dizer, aqui as relações de amizade, o tempo todo. De favores é muito grande. Mas tem que distinguir realmente esse abismo social. Esse abismo social está se tornando impossível, né? Se o Brasil não resolver esse abismo,
e criar um certo sistema de igualdade minimamente garantido, continuar com essa distância enorme de segmentos sociais entre grupos de riqueza, é muito complicado você pensar numa sociedade que cria uma cultura pública social e não pública de Estado, né? Ok, gente, ó, um rápido intervalo, voltamos um minutinho só, até já.